Fala aí, galerinha do nível 2, Binho Pinto aqui. Vamos continuar então com nossa aula hoje. E hoje o assunto é bastante legal, bastante interessante, né? Pouco divulgado, pouco visto, uma área da teoria que eu sempre digo assim que muita gente evita, não vai até aí porque existe a confusão lá já desde o começo do aprendizado das pessoas. Existe uma negligência no que se diz respeito à ideia das unidades de tempo, né? Essa coisa toda é bem complicada. Só ler em unidade de tempo semínima, figura número 4 embaixo. Então, isso traz assim uma redução, né, do entendimento dessa história toda. Portanto, nosso assunto de hoje vai diretamente de encontro com esse conhecimento das unidades de tempo, né? Portanto, nós já estudamos bastante isso no nível 1 e no nível 2 agora a gente vai retomar, né, fazendo exercícios, né, desse assunto. Ó. O assunto está aí, transposição rítmica e melódica, tá? Hoje nós vamos falar especificamente só da transposição rítmica, depois farei uma aula que vai falar da transposição melódica, porque na minha apostila elas estão na sequência uma da outra, tá? Então hoje falaremos de transposição rítmica. Então, para começar esse assunto, é bem importante a gente entender o seguinte, o que é transpor, né? Porque a música vai usar muito a pedagogia musical e a comunicação, né, dos músicos vai usar muito essa palavra, ó, transpõe aí, transposição. Ou seja, o que é transpor, né? Eu coloquei uma definiçãozinha aqui pra gente, ó. A palavra transposição indica o ato de relocar coisas ou mudar de posição ou lugar. Portanto, né, transpor ritmicamente será reescrever uma frase ou uma partitura mudando sua unidade de tempo. Né? Ou seja, ó, vamos lá, transpor, eu vou transpor alguma coisa, eu pego um objeto que está aqui, tirei desse lugar e coloquei no outro. O objeto é o mesmo ainda, a gente tem que entender que é o mesmo objeto. Eu pego um copo, tiro de um lugar e põe no outro, é o mesmo copo. Porém, ele está relocado, ele está numa outra posição, num outro lugar, né? Portanto, o contexto é diferente, porém o objeto é o mesmo. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça. Que quando eu faço transposição, eu não mudo o objeto é o mesmo ainda, né? Uma melodia, eu transpus ela, que a gente vai ver, transposição melódica, é a mesma melodia, eu estou cantando Cacá e Balão em vários tons diferentes, mas o objeto é o mesmo, Cacá e Balão, porém o contexto é diferente, né? Tonalidade seria o caso do contexto. Então, como isso se dá na rítmica, né? Como é que eu vou ter um som, um ritmo, tá, 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 esse som, essa rítmica aqui, como é que eu vou relocar ela, vou transpô-la? Isso se dá, gente, isso acontece através da mudança de unidade de tempo, ou seja, a gente vem aprendendo isso exatamente, que a escrita da rítmica ela pode ser feita a partir de várias unidades de tempo, assim como a sua leitura também, certo? Portanto, eu vou ter o mesmo som, ou seja, quando eu ouço, eu percebo que é o mesmo objeto, né, a mesma rítmica, porém reescrita de formas diferentes. Isso é a transposição rítmica, tá certo? Portanto, a transposição rítmica se dá somente no âmbito da escrita, porque o som vai ser o mesmo, igual, sem diferença nenhuma, tá? Essa é a nosso objetivo, beleza? Tá bom? Então eu posso conceber o seguinte, que uma rítmica qualquer, tá, 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 por exemplo, ela pode ser escrita de várias formas, mudando a sua unidade de tempo. Como é que pode isso, né? A gente aprendeu lá, desde o início, então, você tem que ter essa consciência na cabeça. Se você não estudou bem unidade de tempo, não sabe o que é isso, volte lá no nível 1, que eu tenho aula sobre isso, aprenda na unidade de tempo no compasso simples, principalmente, no compasso composto também, né? Que a gente vai estudar mais para frente. Então, entenda isso, como é que funciona para que você faça isso, você continue essa aula aqui melhorada, tá? Mas vamos lá, então. O que faz uma determinada figura, uma semínima, uma colcheia, ter um valor fixo, por exemplo, a semínima durar 2 tempos, ou a semínima durar 1 tempo, ou a semínima durar meio tempo, o que faz o valor dessa figura é a relação que ela tem com a sua unidade de tempo, que aparece na forma de compasso, né? Não é isso que a gente estudou até agora?
Então, como é que eu acho a unidade de tempo no compasso simples, que é o nosso objeto agora? Eu olho o número de baixo da fórmula. Ó. Observem aqui, né? A gente tem uma forma de compasso que é 3 por 4, ok? E o número de baixo é o número 4. E a gente já sabe que esse número é um número representativo, ou como eu gosto de chamar, o RG da figura. Portanto, esse número representa uma figura. Representa qual figura? A C mínima. Então, por isso que está aqui, ó, UT igual C mínima, certo? Ou seja, o que isso indica para a gente? Que a C mínima dura 1. É isso que nós aprendemos até agora. Se a C mínima dura 1, a gente consegue, então, a partir da proporcionalidade que existe entre as figuras, né? Se a C mínima dura 1, quem está em cima dela dura o dobro, que tem embaixo dela dura meio. É sempre assim, né? Então, se a C mínima dura 1, a mínima dura 2, a colcheia dura meio, aí vai descendo, a semicolcheia 1/4, assim por diante, certo? Então, ó, veja que em cima de cada figura, aqui eu tenho uma rítmica escrita, 2 colcheias, depois uma semínima, depois uma pausa de semínima, 4 semicolcheias, colcheia, 2 colcheias, com os seus valores respectivos, ou seja, respectivos e relativos a quê? A unidade de tempo. A gente tem que lembrar isso, porque a figura não tem valor fixo, né? Eu tenho trabalhado isso muito, por quê? Porque quando a pessoa não aprofunda os seus estudos musicais, principalmente no âmbito da rítmica, aí, ela fica com aquela primeira forma que se ensina, que a semínima vale 1, a colcheia vale meio, a mínima vale 2, que é uma forma inicial de começar. Porque se você abranger muito, né, você pira a cabeça do cara que está começando a aprender. Portanto, você tem que resguardar, né? Você ensina que a semínima vale 1, mas você tem que sempre dizer assim, como eu digo nos meus vídeos, ó, a semínima vale 1 quando o número de baixo da forma for 4. Quando mudar, isso já não vale mais, tá certo? Portanto, quando a gente passa por uma seguinte fase aí do nosso estudo, eu já ensino as outras unidades de tempo, como pensar, né? Para que não haja essa confusão, para que você não conceba, portanto, então, de que a semínima vale 1 sempre, ela não vale 1 sempre, tá? Ela é relativa à sua unidade de tempo, que vai escrito na forma, tá? Então, aqui nós temos os valores relativos a essa unidade de tempo, ou seja, a colcheia está durando meio, a semínima está durando 1, a pausa semínima dura 1, cada semicolcheia dura 1/4, ó, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, meio, 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 1. Esses são os valores que estão formando essa rítmica. Ou seja, eu tenho duas metades, depois eu tenho um inteiro, depois eu tenho uma pausa de inteiro, depois eu tenho 4/4, depois eu tenho metade mais 2/4, né? Que é uma célula rítmica, que a gente já viu o que é isso. Depois eu tenho a pausa de semínima. E isso forma a rítmica que está aí, certo? Qual é a rítmica que está aí? Está isso aqui, ó. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Taca, taca, tá, tá, tá. Esse é o ritmo que está escrito aí. Essas sonoridades que você está ouvindo aqui, o som, é escrito desse jeito. Opa! Sempre escrito desse jeito? Só quando o número aqui de baixo estiver 4, porque é relativo à sua unidade de tempo, certo? Então, se eu mudar a unidade de tempo, muda o quê? Muda a escrita, olha aqui embaixo, ó, a gente tem essa mesma rítmica sendo transposta, portanto, que é esse o nosso objetivo, para unidade de tempo colcheia, ó, porque aí o número de cima se mantém, tá? O número de cima não mexe, porque a transposição é feita através da unidade de tempo, mudança de unidade de tempo. Já o número de cima se mantém, tá? E aí você veja que como agora quem vale 1 é a colcheia, ela é a unidade de tempo, a colcheia vale 1. Se a colcheia vale 1, quem está em cima dela? A semínima. A semínima vale o quê? 2, olha só. Agora a semínima está valendo 2, ela não vale mais 1. Né? E a colcheia, embaixo da colcheia tem a semicolcheia. Quanto vale a semicolcheia? Metade, certo? Se a colcheia vale 1, a semicolcheia vale metade, a fusa vale 1/4 e assim por diante. Aí a gente sabe o valor de todas as outras da tabela. Então, está aqui, ó. Eu tenho duas colcheias que cada uma está durando meio tempo. Aqui eu tenho uma colcheia que dura um tempo, aqui eu tenho uma pausa de colcheia que dura um tempo. Repare, então, que o que muda é somente as figuras entre as duas aqui, mas os valores são os mesmos. E o que faz a rítmica é o valor, não é a figura que está escrita. A figura só é uma forma de representar o valor, a duração, lembra? Então aqui a gente pode reescrever essa mesma rítmica em qualquer unidade de tempo, em todas as unidades de tempo, tá? Em algumas talvez seriam impossíveis. Por quê? Porque quando eu preciso de figuras de 1/4, por exemplo,
Se eu usar a unidade de tempo fusa, por exemplo, a fusa vale 1. Quem está embaixo dela é a semifusa, vale meio. Aí eu já não tenho mais figuras para 1/4 de tempo. Entendeu? Então eu já não conseguiria escrever isso aqui em unidade de tempo fusa, ou seja, 3 por 32. Não conseguiria. Por quê? Porque eu não tenho figuras mais curtas do que metade. Então, esse é um dos motivos pelo qual, inclusive, se usa muito mais a unidade de tempo semínima, que é a figura 4. Por quê? Você tem embaixo dela uma que vale meio, que é a colcheia, você tem embaixo aqui vale 1/4, aqui vale 1/8, e assim por diante. Você tem muitas divisões do tempo, você consegue dividir o tempo em várias partes, assim como também você consegue tocar notas mais longas, tipo 2 tempos e 4 tempos. Tá certo? Então a semínima está num ponto estratégico ali da tabela que privilegia o uso dela como unidade de tempo. Certo? Agora, isso não quer dizer que não apareça uma colcheia, uma mínima como unidade de tempo. Vai aparecer, tá? Agora, a fusa já é mais difícil. Por conta disso aí que eu acabei de dizer. Tá bom? Então, dá para a gente escrever. O fato aqui é você entender como escrever, fazer essa transposição, ou seja, mudar a unidade de tempo, né? Então, tá aqui, ó. O que eu tenho que fazer, então? Resumindo tudo, eu mudo a unidade de tempo, portanto, mudo o desenho das figuras, mas os valores são os mesmos, ó. Tem que se manter o mesmo valor, ó, percebam? Faz sentido para todo mundo aí? Isso é o que a gente fala de transposição rítmica. Eu pego a mesma rítmica e transponho ela usando escritas diferenciadas, tá bom? Muito bem. Aí eu ainda coloquei aqui uma outra opção, né, em 3/2, a mesma rítmica escrita em 3/2. Olha como é que fica. 2 semínimas, uma mínima e uma pausa de mínima. Por que 2 semínimas? Porque a semínima vale a metade aqui, ó. Quem vale 1 é a mínima. Então, cada semínima metade, portanto, essas duas estão no primeiro tempo, são 2 metades. Essa aqui ocupa o segundo tempo inteiro e essa aqui ocupa a pausa do segundo tempo. Depois, quem são os quartos? Os quartos são a colcheia, lembra? Se a mínima vale 1, a semínima vale meio, a colcheia vale 1/4. Está aqui, ó, 4/4 para completar um tempo, sempre, né? Eu preciso de 4/4 para completar um tempo, né? Então, eu tenho aqui os 4/4, eles estão unidos. Depois, eu tenho uma metade mais 2/4, que são o terceiro tempo. Observe que aqui eles não estão ligados, porque se eu ligar, essa aqui vai se transformar na colcheia, né? Ligados não, agrupados, melhor dizendo. Então não dá para agrupar aqui, diferente daqui que eu agrupei, ó. Isso aqui tudo está no segundo tempo. Por quê? Porque eles têm o colchete aqui que une eles, né? Aqui não. E aqui nós temos, por fim, aquela que vale um tempo. Então observe que eu posso reescrever qualquer rítmica, né? Eu posso reescrever em outras unidades do tempo, observando os valores relativos a cada unidade de tempo. É bem simples, né? Tá certo? Agora, você entendeu isso? Ótimo, porque isso é a explicação teórica, assim, por que isso acontece, como funciona, e você precisa ter bem isso na cabeça. Agora, vamos a uma dica. Se você vai fazer isso numa prova, alguma coisa, tem que ser rápido. Qual é a dica? Olha só, gente, é muito legal isso. Imagine que você tem essa rítmica aqui, ó, e ela está com a unidade de tempo 4, que é semínima, e vai passar para a unidade colcheia. A unidade colcheia está embaixo dela, não está? Ó, ela não está embaixo, então ela desceu um ponto na tabela. Eu penso sempre a tabelinha assim, né, da mais longa até a mais curta descendo, tipo mínima, semínima, mínima, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, né, nessa sequencinha. Então, se a primeira está escrita em semínima, que é a figura número 4, semínima está aqui, imagina o patamar. E a outra vai ser em unidade de tempo colcheia, ou seja, a transposição eu vou fazer um ponto abaixo, como eu chamo. Né? Eu vou descer todo mundo, portanto, todas as figuras que estão escritas lá, eu desço um ponto abaixo. É só fazer isso. Então, o que era colcheia aqui, vira semicolcheia aqui, ó. Colcheia, semicolcheia. Por quê? Colcheia desce um ponto abaixo e vira semicolcheia. Eu estou descendo todo mundo um ponto abaixo. É lógico, é matemática. Faz sentido para vocês? E fica mais fácil de fazer, né? Então, ó, o que era semínima vira colcheia, o que era semínima vira colcheia. Aqui, o que eram 4 semicolcheias, um ponto abaixo da semicolcheia, quem que vira? Vira fusas, ó, 4 fusas. O que era colcheia vira semicolcheia, 2 semicolcheias viram 2 fusas.
pausa, a semínima, né? Vira colcheia e assim por diante. Ou seja, eu desci um ponto na tabela. Né? Então fica mais fácil, você não precisa nem observar o valor, porque você sabe que essa matemática está funcionando, que é lógico e vai rolar bem, tá certo? Digamos que eu tenho que passar então da semínima para a mínima, ou seja, eu tenho que sair da semínima, unidade de tempo semínima, e vou para a mínima. A mínima está em cima da semínima, ou seja, eu subi um ponto na tabela, um passo na tabelinha. Quer dizer que todas as figuras eu vou fazer a mesma coisa também, eu subo um passo. Olha aqui. O que era colcheia virou semínima, porque colcheia vira semínima um ponto acima, né? Colcheia vira semínima, o que era semínima vira mínima, o que era semínima vira mínima, o que eram 4 semicolcheias, um ponto a semicolcheia daqui, um ponto acima vira colcheia. Ó, são 4 colcheias dentro do tempo. O que era colcheia vira semínima e assim por diante. Não é simples de fazer? Acredito que sim, né? Se você já tem bem organizado na cabeça essa coisa da tabelinha, das figuras, né, das figuras rítmicas, isso daqui não é um trabalho muito complicado, tá? Mas eu sempre digo, se você não compreende bem unidade de tempo, forma de compasso, tabela de figuras e valores, isso aqui pode ser um monstro para você, tá certo? Agora, se você já compreende, você vai conseguir fazer isso aqui com o pé nas costas. Se não compreende, assista meus vídeos lá sobre figuras rítmicas, tabelas de figuras e valores, formas de compasso. Tá tudo aí e com certeza isso vai ajudar você a fazer bem esse exercício, ok? Bom, maravilha, é bem simples, não tem nada a ser colocado aí, né? Portanto, vamos fazer um exercício aqui, uma prática. Ó. Eu pus aqui já uma ideia de um exercício, uma rítmica em 4x4, ou seja, compasso quaternário simples com unidade de tempo semínima, ou seja, a unidade de tempo é semínima. E eu vou fazer uma transposição para 4x8, ou seja, o compasso quaternário simples com unidade de tempo colcheia, certo? Então, se a unidade de tempo é colcheia, e eu estava na semínima e vou passar para colcheia, o que eu falei para vocês? Eu vou jogar todo mundo um ponto abaixo, e vai dar certinho, ó. Observem aqui, o que era colcheia aqui, vai virar o que aqui? Semicolcheia. Então, eu tenho 2 semicolcheias no primeiro tempo. Depois, a semínima vira colcheia. Opa, aqui. Isso aqui vai virar colcheia. Depois, 4 semicolcheias no segundo tempo. Ou seja, o que era semicolcheia vai virar um ponto abaixo, vira 4 fusas. Certo? Depois eu tenho 2 colcheias no último tempo. São 2 colcheias, vai virar 2 semicolcheias no último tempo. Ó. Tá aqui. Esse foi o primeiro compasso, tá? Vocês conseguem observar que ele está unindo tudo isso? Né? Ó, aqui, ó, por exemplo, aqui agrupou. Aqui está agrupado. Existem, quando se faz esse tipo de escrita em unidade de tempo de 8 ou unidade de tempo fusa, geralmente se une tudo em grupos. Agora, a gente não pode pensar que isso daqui é um tempo só, porque você tem que entender que a unidade de tempo é colcheia. E você tem que separar visualmente, que aqui eu tenho o tempo 1, aqui eu tenho o tempo 2, daqui até aqui eu tenho o tempo 3 e daqui até aqui eu tenho o tempo 4, tá? Senão não vai fechar a tampa aí. Portanto, eu gosto, como vocês podem observar aqui na minha escrita da minha apostila, eu gosto de separar os grupos por tempo. O programa já vem com isso programado aqui, ele já pensa assim. Porém, ele dá a opção para a gente aqui, ó, de fazer a separação desses grupos. Ó. Aqui está 4x8, aí ele pede para você organizar os grupos, de 2 em 2, como é que é? As colcheias, as semicolcheias, como é grupo de 4, as colcheias são unidade de tempo, você tem que separar de 2 em 2 semicolcheias. E semicolcheias são esses grupos de 16 aqui por tempo, semiquarters, que eles chamam, né? Então eu vou vir aqui, vou habilitar, eu quero, em vez de 4x4, eu quero 2, 2, 2 aqui. Então é 2,2, 2. São 4 grupos de 2 semicolcheias por tempo. Aí ele já separa certinho lá. Beleza? E tá aí, então agora, ó, você vê, separou por grupo, aí a gente consegue visualizar, né, ó, esse aqui é o primeiro tempo, ou seja, por grupos por tempo. Primeiro tempo tá aqui, segundo tempo tá aqui, aqui tá o terceiro tempo, que é igual a esse, aqui tá o quarto tempo, e assim por diante. Vejam, duas batidas no primeiro tempo,
uma batida no segundo, 4 batidas no terceiro e 2 batidas no quarto tempo. Tá tudo, então, de acordo. Vou continuar aqui com a minha transposição. Isso é uma semínima, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou descendo um ponto na tabela. Quer dizer, uma pausa de semínima vai virar uma pausa de colcheia aqui, né? Opa, só um instante. Vai virar uma pausa de colcheia, certo? Depois eu tenho uma colcheia. A colcheia vai virar semicolcheia aqui. É um som, não é pausa, né? Depois eu tenho 2 semicolcheias. Cada semicolcheia vai virar 2 fusas. Olha lá. Por fim, eu tenho... Por fim, não. Continuando. Eu tenho uma pausa de colcheia. Essa pausa de colcheia vai virar uma pausa de semicolcheia. Depois eu tenho uma colcheia que vira uma semicolcheia tocada. Opa. Aqui. Vira uma semicolcheia tocada. Depois eu tenho 2 semicolcheias e uma colcheia, que vai virar 2 fusas e uma semicolcheia. Então vamos lá, 2 fusas e uma semicolcheia. E finalizou, portanto, a transposição. Ó. Observe então que o som é o mesmo. Ó. O programa, inclusive, vai tocar. Certo? Aí aqui, deixa eu só fazer um negocinho rapidinho aqui, para que fique uma pausinha. Aí, agora sim, melhor. Então, observou? Ouça novamente, ó. Certo? Observaram? Agora eu vou dar continuidade aqui para ele tocar o 4/8. Observe o som. Consegue observar que é a mesma rítmica... Opa, desculpa. Conseguiram observar que é o mesmo ritmo, mesma temporalidade, tudo certinho, não mudou nada. Só mudou o jeito de escrever. Isso é bem importante você entender, gente, porque às vezes você pega uma partitura que ela não vem em 4/4, ela vem em 4/8. O cara escreveu lá, o compositor escolheu escrever em 4/8. Aí quem toca pensa assim, não, é mais rápido, é para tocar mais rápido. Calma, tá bom? Calma. Muito importante falar disso para que não haja confusão. Observe aqui que eu coloquei aqui até escondido, né? Que na primeira rítmica a marcação de andamento está semínima igual a 80 BPM. Ou seja, a semínima aí é a referência da marcação da pulsação e ela também é a unidade de tempo. Então, cada marcação é igual a um tempo e a gente lê isso assim. Portanto, aqui está a mesma marcação, só que quem que é a unidade de tempo? A colcheia. E veja, é 4/8, então eu ponho. Então, assim, a marcação é igual, para que fique igual. Ou seja, sempre essa mesma pulsação em 80, uma hora a unidade de tempo é a colcheia, outra hora a unidade de tempo é semínima. Então, essa marcação de andamento aqui tem que estar de acordo com a unidade de tempo, para que fique igual. Porque se eu tirar isso aqui, ó, vamos dizer assim, ó, vou deletar. E eu deixar essa partitura tocar, digamos que fosse uma música na sequência da outra. Ela vai começar em 4/4 e vai passar para 4/8. Aí nós vamos ter uma relação de dobro da pulsação, tá? Porque aqui é 4/8, ou seja, a colcheia está como unidade de medida para isso aqui. Mas a marcação do andamento está pensando a semínima. Então o que a gente vai ter? Uma sensação de aceleração da pulsação. Ó, escutem aí para vocês observar isso. Observaram? Ficou aceleradíssimo, mais rápido por conta disso, né? Porque ele está considerando a semínima ainda como uma pulsação, né? E aí, pô, se você tem um 4/8, isso vai acelerar muito. E isso é uma outra coisa que nós vamos estudar mais para frente, chama-se modulação métrica. Quando você tem uma rítmica e depois isso muda, né? Essa forma de compasso muda, trazendo para a gente mudanças do acento métrico, mudanças da unidade de tempo, tá certo? A gente vai estudar isso só no nível 4, ok? Chama modulação métrica. Então não confunda as coisas, não é modulação métrica. O que nós estamos fazendo aqui é reescrever a mesma música, uma música inteira, por exemplo. Você pode pegar ela inteirinha
e fazer uma transposição rítmica dela. Em vez dela estar em... Você pegou uma música que estava em 2/4 lá e você vai passar por 2/2, tá certo? E ela vai ter que soar igual. Então, o que você tem que fazer? Você não pode só trocar as figuras, né, com a forma de compasso, mas também você tem que pôr, ó, vou pôr aqui de volta, Ctrl Z. Você tem que pôr a marcação do andamento conforme a unidade de tempo que você pôs. Ó, é 80, mas quem que é 80? É a colcheia por causa da unidade de tempo. Certo? É isso que fecha a tampa toda aí do nosso exercício, do nosso assunto de hoje. Bom, tá aí, isso é transposição rítmica, tem que fazer direitinho. Portanto, vamos aos exercícios, né, que vocês têm que realizar. Vamos aqui, olha aqui, página da apostila, página 55 da apostila. Nós temos aqui, ó, exercícios sobre transposição rítmica e melódica. No caso, vamos fazer só a rítmica por enquanto. Exercício 1. Transpõe a seguinte frase rítmica para a unidade de tempo colcheia. Eu vou sair de 2/4 para 2/8. Olha só, qual vai ser a figura correspondente aqui, essas aqui. Usa aquele esqueminha que eu ensinei lá. Tem umas pausas. Não esqueçam, né? Quando é pausa, você troca por pausa também, não troca por figura, né? Senão o ritmo não sai igual. Segundo exercício, reescreva o ritmo conforme as formas de compassos dadas, ou seja, esse ritmo aqui em 4/2, reescreva em 4/16, reescreva em 4/8. Aí você fala, pô, mas eu vou sair de uma mínima e vou sair para semicolcheia. É chato de fazer. Realmente, aí você tem que pensar na tabela, ó, mínima está aqui, semicolcheia está quantos pontos abaixo, né? Se eu estou em mínima, vou ter a semínima, que é um ponto, colcheia, semicolcheia, ou seja, ó, semínima 1, colcheia 2, semicolcheia 3, 3 pontos abaixo da tabela. Quer dizer o quê? Que tudo que tiver aqui eu tenho que descer 3 pontos, ou seja, uma semibreve descendo 3 pontos, desço 1 para a mínima, 2 para semínima, 3 para colcheia. Então, no lugar da semibreve aqui vai uma colcheia, certo? E assim por diante. Faça esse cálculo, você vai ver que não tem problema, não vai dar dificuldade não. Só tem que estar com a tabelinha na cabeça funcionando. Bom, de 4/2 para 4/8, quantos pontos? São 2 pontos só, né? Descendo mais uma vez. Então, calcule isso daí e faça, tá bom? Bom, seguindo em frente, exercício 3. Tendo o exercício acima como exemplo, sobre qual forma de compasso está escrita a transposição seguinte. Você tem que imaginar lá, ó, você estava com o exemplo acima, que é a mesma rítmica, as 3 possibilidades é o mesmo som, cada uma escrita na sua unidade de tempo. E aqui, qual vai ser? Ó, isso daqui é igual lá em cima, tá igualzinho. Como é que vai ser aqui? Qual é a fórmula que vai aqui? Tá? Você que vai me dizer aí, você põe, tá bom? Depois aqui, ó, transpõe a seguinte frase rítmica para a unidade de tempo semicolcheia. Coloque a fórmula de compasso. Então você vai transformar de 3/4 para uma uma outra fórmula que use unidade de tempo semicolcheia. Qual vai ser a fórmula que você vai pôr aqui e depois escreva a rítmica aqui embaixo, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Obrigado por todo mundo estar acompanhando aí. Mandem ver nos estudos, tá? Aproveitem o tempo aí. Eu sei que não está muito, como é que fala, tão ocioso o tempo assim, mas se organize para poder fazer e não deixar de fazer, que é bem importante esses conhecimentos para a sua formação musical, tá bom? Eu agradeço e até a próxima. Valeu!